Uma das ações que mais vem caindo e chamando a atenção em 2024 é a Cosan. As ações da Cosan acumulam uma queda superior a 55% somente nesse ano. E quando a gente leva em consideração todo o histórico da Cosan e principalmente os ativos que ela possui, uma queda desse tamanho claramente chama muito a atenção. E justamente por isso, nesse vídeo aqui, nós vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo com a Cosan e também o que a companhia pode fazer para reverter esse cenário, virar esse jogo e ver as suas ações voltando a subir. Então, se você investe em Cosan ou está pensando em investir nas ações da Cosan, não perde esse vídeo. Assiste ele até o final e já aproveita para deixar o teu like e te inscrever aqui no canal. Nesse vídeo aqui, eu não vou entrar a fundo na tese e explicar os negócios da Cosan, até porque eu já fiz isso nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Então, se você chegou agora aqui no canal e quer entender melhor a tese da Cosan, é só assistir aquele vídeo que está no card e também vai estar na tela final desse vídeo aqui. Hoje eu quero focar no momento atual da Cosan, o que está causando essa queda muito forte e quais são as alternativas que a companhia tem para reverter esse cenário. E falando um pouco sobre o momento atual, onde as ações da Cosan acumulam uma queda muito forte no último ano, claramente a companhia está sendo muito impactada pelo cenário macro. Isso acontece porque hoje a Cosan é uma empresa bastante alavancada. A companhia tem uma dívida líquida de 21,7 bilhões de reais e um índice de alavancagem de 2,9 vezes. E quando a gente tem uma empresa com essas características um pouco mais alavancada, em um cenário onde os juros futuros e a expectativa para a Selic não param de subir, naturalmente essa empresa acaba sofrendo bastante. Isso porque, como a dívida dela é muito grande, o aumento do juro faz com que as despesas financeiras sejam ainda maiores. E com despesas financeiras maiores, o lucro vai ser muito reduzido ou até mesmo vai virar um prejuízo. A grosso modo, é isso que está pegando com a Cosan. É uma empresa bem alavancada que está sofrendo com um cenário de juros elevados e descrença total do mercado com a condução da política econômica do Brasil. Além disso, eu vejo dois pontos específicos da Cosan que também contribuem para esse mau momento da empresa. O primeiro ponto foi a frustração do IPO da Moove. Existia uma expectativa muito grande em cima do IPO da Moove. Isso porque colocaria mais uma empresa fechada da Cosan listada em bolsa com uma precificação de mercado e isso poderia destravar um bom valor para a companhia e também colocaria um dinheiro interessante no caixa da empresa justamente para diminuir essa dívida. O que aconteceu é que esse IPO acabou sendo adiado por decisão da Cosan por conta de algumas condições de mercado. E isso naturalmente frustrou muitos investidores. Porém, na minha opinião, apesar de ser um ponto negativo, esse adiamento do IPO não é o ponto principal, não é o ponto mais grave que pesa sobre a Cosan. Na minha opinião, sem sombra de dúvida, quando a gente fala de problemas específicos da Cosan, o que mais vem pesando sobre a companhia foi aquela posição gigantesca montada em Vale. Lá em 2022, a Cosan montou uma posição muito grande na Vale, e ninguém entendeu muito bem o porquê daquela operação. Isso porque a Cosan não teria o controle da Vale, não poderia ditar os rumos da companhia. Então, tendo em vista todo o histórico de alocação de capital e de desenvolvimento de negócios que a Cosan possuía, ter uma posição minoritária enorme na Vale não fazia muito sentido. Mas o fato é que a Cosan montou essa posição muito grande na Vale, ficou bastante alavancada e de 2022 para cá, as ações da Vale caíram cerca de 43%. Então, claramente, foi uma péssima decisão de alocação de capital por parte da Cosan. E esse ponto, sem sombra de dúvida, é o ponto que mais quebrou o encanto da Cosan, digamos assim. Isso porque a Cosan, historicamente, sempre foi conhecida por ser uma excelente alocadora de capital. Mas isso se quebrou com esse investimento muito ruim que foi feito na Vale. Já descobrimos quais são os problemas da Cosan. Agora vamos tentar entender o que a Cosan pode fazer para reverter esse cenário. E como eu já comentei, o principal problema da companhia gira em torno da sua dívida, da sua alavancagem. Dessa forma, fica muito claro que a Cosan precisa desalavancar, diminuir a sua dívida. E para isso a companhia precisa fazer duas coisas. A primeira, diminuir os investimentos e a segunda, vender alguns ativos. Na questão dos investimentos, parece que está muito claro quando a gente olha algumas entrevistas recentes do Rubens Ometo, que é o CEO da Cosan, está muito claro que a companhia vai pisar no freio nos investimentos. E esse é um ponto importante.
a Cosan precisa dar uma segurada nos investimentos para conseguir desalavancar, para conseguir virar esse jogo muito ruim que a empresa está jogando. E ao que tudo indica, a companhia também está avaliando muitas possibilidades de venda de ativos para ajudar nessa desalavancagem. E a Cosan, esse é um ponto positivo, a Cosan tem inúmeras possibilidades. A primeira possibilidade mais clara e mais óbvia, na minha opinião, é vender aquela posição que a Cosan tem na Vale. Hoje, a Cosan ainda tem uma posição nas ações da Vale que tem um valor de mercado de mais ou menos 11 bilhões de reais. Portanto, se a companhia vendesse as ações da Vale, ela praticamente diminuiria sua alavancagem pela metade, e aí muitos dos problemas estariam sanados. No entanto, parece que o que está pegando para a Cosan é justamente ter que vender essas ações e trazer um prejuízo contábil muito grande para o seu balanço. E eu até entendo o receio da Cosan em assumir um prejuízo muito grande, mas na minha opinião, essa é a saída mais simples e mais óbvia e deveria ser a saída escolhida pela companhia. Outras opções têm a ver com a Raízen. A Raízen é uma empresa muito grande que tem muitos ativos e muitos investimentos para fazer nos próximos anos. Recentemente foi vinculado que a Raízen poderia estar procurando um parceiro para construir suas plantas de etanol de segunda geração. Para quem não sabe, hoje a Raízen tem cerca de 2 plantas de etanol segunda geração e ela tem cerca de 20 plantas já contratadas com o etanol já vendido para parceiros estratégicos. Portanto, a companhia precisa apenas fazer o CAPEX, que é bastante elevado, e construir essas plantas, porque praticamente a energia gerada a partir deles, o etanol de segunda geração gerado a partir dessas plantas, já está vendido. E o que foi vinculado recentemente é que a Raízen justamente estaria buscando um parceiro para dividir esse investimento, para vender um pedaço dessa operação, o que iria ajudar bastante a Cosan a desalavancar. Outra opção ainda na Raízen é a venda de uma refinaria que a companhia possui na Argentina. Essa refinaria está avaliada em mais ou menos 1 bilhão de dólares, o que daria mais de 6 bilhões de reais no patamar atual do dólar. Portanto, é um valor bastante representativo e que ajudaria bastante a Cosan na sua meta de desalavancagem. Outra alternativa que certamente vai voltar para a pauta é um novo IPO ou, quem sabe, um parceiro estratégico privado para a Moove. A Cosan já deixou claro que ela tem a intenção de vender um pedaço da sua participação na Moove. Agora, ela pode esperar o mercado dar uma melhorada e tentar fazer isso via IPO nos Estados Unidos, como ela tentou inicialmente, ou até mesmo pode buscar um parceiro estratégico, um parceiro privado que compre um pedaço da Moove sem que precise fazer um IPO. Obviamente, a opção de um IPO é sempre melhor, porque na teoria, os valores, a avaliação, o valuation de uma empresa no IPO costuma ser mais generoso. E um outro negócio que também entrou em pauta recentemente e que pode ser vendido pela Cosan para ajudar na desalavancagem é a rede de lojas de conveniência Oxxo, ou Oxxo, não sei como fala. A Cosan tem uma participação importante nessa rede de lojas, mas o fato é que ainda é um negócio pequeno para o padrão da Cosan e mesmo a companhia vendendo a sua participação não faria grandes mudanças na sua alavancagem, mas poderia ser um sinal importante. Olhando para todas essas opções, eu ainda acho que a companhia deveria vender a sua participação na Vale, deixar esse negócio no passado e seguir em frente mais leve, com menos alavancagem e certamente com um resultado financeiro muito mais saudável. Na minha opinião, o ponto principal da tese da Cosan nesse momento é a gente saber que, de fato, a companhia sofre com esse cenário atual. Cada vez que a curva de juros engata uma alta, as ações da Cosan sofrem bastante. No entanto, a gente tem que entender, tem que ir mais a fundo nos ativos da companhia. Pega e olha os ativos da Cosan. Rumo, Radar Terras Agrícolas, Compass, Raízen, Moove e etc. Esses ativos são ativos bons? São ativos resilientes? São ativos que aguentam um cenário econômico mais adverso? Sim ou não? Na minha opinião, sim. São ativos muito bons em setores estratégicos e que são líderes ou vice-líderes dos seus setores. Portanto, a Cosan, apesar de sofrer com esse cenário, não é uma companhia que vai quebrar, que vai sumir do mapa, que vai desaparecer. Esse risco, na minha opinião, não existe. Beleza, se esse risco não existe, a gente tem que entender se o papel está barato ou não, se está caro ou não. Como a Cosan é uma holding, a gente basicamente tem que olhar o tamanho da participação da Cosan nas empresas que ela possui e dividir a participação pelo valor de mercado dessas empresas.
Algo muito simples de se fazer. Depois de achar quanto vale a participação da Cosan nas empresas que ela possui, geralmente se aplica um desconto de holding, e isso acontece para toda e qualquer holding no mercado. Historicamente, antes dessa operação com a Vale, a Cosan sempre tinha um desconto de holding que rodava na casa de 15%. Mas atualmente, a Cosan está com um desconto de holding na casa de 48%. É um desconto de holding extremamente elevado. Na minha opinião, se você acredita que a Cosan não vai quebrar, se você acredita que a Rumo, que a Raízen, que a Compass vão se manter e podem passar por um cenário econômico extremamente adverso, comprar a Cosan com todo esse desconto de holding me parece uma oportunidade muito interessante para quem pensa a longo prazo. E aqui é um ponto importante, tem que pensar a longo prazo, porque claramente o cenário de curto prazo não está muito benéfico para esse tipo de ativo. E outro ponto que também é muito relevante para quem considerar comprar ou já estiver comprado em Cosan é que justamente pelo cenário atual e pela natureza da Cosan de ser ou estar um pouco mais alavancada, nesse momento um ativo com esse perfil pode estar na tua carteira sim, mas eu aconselho que esteja em um tamanho menor. Eu não acredito que seja inteligente ter 20, 30, 40% da carteira em Cosan. Agora, ter 5, 10, 12% até pode ser uma boa alocação, a depender dos outros ativos da carteira. Como eu sempre falo, o mais importante é ter uma estratégia de investimento e uma boa alocação de capital. E se você ainda não tiver isso, você está correndo muito risco. Portanto, foca nisso e se você quiser a minha ajuda para definir uma estratégia e montar uma carteira eficiente com uma boa alocação, confere os links na descrição e no comentário fixado. E agora, me manda a sua opinião sobre a Cosan. É para comprar? Para vender? É para ficar de fora? Vai quebrar? Não vai quebrar? Enfim, manda a sua opinião que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo, inimigo. Aproveita que é Natal, manda Feliz Natal e já manda o vídeo junto, não tem problema. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.